vendo com graça e plenitude nesta hora. Amém. E nós, como igreja, já te agradecemos por tudo que vamos receber, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou com isso. Obrigado. Vou para lá. Oh. Não, eu fico aqui. Melhor para mim. Prefiro aqui. Ele prefere ir ou aqui? Eu prefiro aqui. Pode virar um negócio para cá. Pode sentar, irmãos. Shalom, paz. Não, tá bom, pode deixar, tô tranquilo aqui agora. É que aqui tem um pouco mais disso. Oh, tá, então pode tirar. Obrigado. Tá bom, obrigado. É só que eu quero colocar meus livros aqui. Que trabalho que eu tô dando. Chega já dando trabalho, né? Tá bom. Shalom, irmãos, muito bom estar de volta, revê-los e estar na comunhão. Nós temos, creio que todos nós, né, sem exceção de lugares no mundo, temos passado tempos bem diferentes em todas as questões, seja ela na comunhão, nas famílias, na economia, tudo, né? Não tem nada que não está sendo sacudido. Mas o Senhor é bom, Ele sempre nos conduz. A Bíblia diz que Ele tem um trono no meio das tempestades. Ele nunca perde o controle de nada. E por mais que passamos por lutas, tribulações, sabemos que o nosso Deus reina. Ele é soberano sobre todas as coisas. Desde que Adão caiu, a humanidade, e nós temos vivido períodos de redenção e restauração. Essas duas palavras não são similares, elas têm diferença grande entre elas. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde o projeto de Deus da redenção está chegando quase no ápice dela, porque ele vai chegar na conclusão quando Jesus voltar. E não está muito longe da volta dele, não. Creio que nós precisamos realmente compreender esse plano, esse projeto da redenção. E restauração são verdades que às vezes você perde aí no meio da caminhada, da jornada. E eu creio que Deus está nesses dias, assim como o pecado se multiplica, as trevas aumentam, Deus também aumenta o seu processo de revelação, de entendimento, para que de maneira nenhuma nós ficamos para trás. E eu creio que esses dias são dias muito intensos, estamos vivendo também períodos de transição muito grandes, né? Eu creio que há uma transição geracional. Nós podemos ver aí, muitos de nós já estamos lá do meio-dia para a tarde e uma nova geração chegando aí. E tudo isso traz uma transição enorme. E às vezes é difícil da gente se achar, às vezes a gente se perde nessas transições, né? O período de transição é o período mais complicado e difícil que tem. Sabe, quando Deus formou o povo lá de Israel dentro do Egito e queria transformá-los depois numa nação, aquele período de transição não deveria ter durado 40 anos. Ele demorou 40 anos, porque foi um período de transição e as pessoas se perderam. E aquela geração, só 2 deles entraram na terra, né? Que aquele período ali era um período transitório, saída do Egito, vida de escravidão, vida de muito trabalho, para entrar numa terra de independência sua própria. E aquele período ali de transição, muita gente se perdeu. E eu creio que nós estamos vivendo num período de transição. Acho que todo mundo, né, independente de que você seja, se está andando com o Senhor, se você é pai, se você é empresário, todos nós sabemos que estamos num período de transição. Precisa haver mudanças, precisa haver um alcançar de outras coisas, e principalmente agora espiritual. Eu creio que nós estamos numa transição espiritual, um momento novo, um momento que Deus está trazendo coisas novas à luz.
E felizes aqueles que puderem perceber, felizes são aqueles que vão absorver essas coisas que Deus está trazendo, para que possamos correr, assim como foi com Caleb e Josué, né? Naquela transição ali, eles se acharam, entenderam, conheceram e puderam entrar na terra. E esta é minha oração: Senhor Deus, nos dê graça, nos dê o teu espírito de revelação, para que possamos discernir, perceber e entender. Eu acho que essas 3 coisinhas são fundamentais para nós. E isso não é só para pastores e líderes, isso são para pais, para mães, para filhos. Possamos compreender isso. E que o Senhor nos dê graça para isso. Eu quero usar um texto e nós tirarmos exemplo desse texto de algo que aconteceu, que está no livro de Neemias, capítulo 13, é o último capítulo, e nós vamos ler do versículo 14 para frente. Isso aqui é Neemias falando. Lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não se esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Acharam aí, irmãos? Neemias, capítulo 13, versículo 14. Então tá bom, vamos continuar. Já estou no versículo 15. Naqueles dias, vi que em Judá, alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns das cidades de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes de toda espécie de mercadoria em Jerusalém, para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda desgraça sobre nós e sobre a cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadorias passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim que o dia do sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também, por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Vamos ler o 25 também.
eu os repreendi e invoquei maldição sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais uma das dar suas filhas a casamento com os seus filhos, nem seja casamento dos filhos deles com os filhos com os de vocês. Amém. Eu quero só olharmos aqui. Os olhos de Deus diz que estaria dia e noite sobre aquele lugar, Israel, Jerusalém, principalmente sobre a cidade de Jerusalém. Quando nós olhamos os fatos que aconteceram aqui, eu consigo ver aqui algo bem peculiar. Primeiro, a gente vê um povo que perdeu a sua identidade de quem eles eram. Apesar de estar em Jerusalém, apesar de estarem de volta a Israel, mas vamos entender aqui um contexto disso aí um pouquinho. Eles tinham sido levados cativos para alguns lugares, para Babilônia, e lá já estava, já depois dos babilônios, já na mão do rei Ciro, já. Tá tudo bem. Parece que estava funcionando. Voltou? Voltou a funcionar. Opa. Quando eles foram levados para Babilônia e passaram na mão de alguns dominadores, estavam em algumas terras com culturas, costumes e tudo diferente, eles voltam para o mesmo lugar da sua origem, que é Jerusalém, Israel, a sua terra, mas nós percebemos aqui que eles perderam a sua identidade de quem eles eram. Por que eu posso falar isso? Veja bem, algumas pessoas que conversam comigo, logo nas nossas conversas, eles já vão descobrindo que eu sou de Minas Gerais, de Uberlândia, por causa do sotaque que eu tenho. Assim é também quando eu converso com a Dudu, com alguns de vocês, eu sei que vocês são de Recife, por causa do sotaque que você tem, por causa da sua língua. Existem algumas coisas que elas definem a nossa identidade. E aqui o que esse texto começa a nos mostrar é que eles perderam a sua identidade. No mínimo, estavam confusos com respeito à sua identidade. Quando nós perdemos a nossa identidade, facilmente nós somos também influenciados por tantas outras coisas. Então, uma das coisas que é importante para nós é termos a nossa identidade restaurada. E uma das coisas que nós temos aqui, que dizem que os filhos deles, daqueles que retornaram, já não falavam nem mais o hebraico. Falavam a língua daqueles outros povos.
de Asdod, de Moabe, de Amon. Agora você veja bem, se eu fosse, assim, eu tenho uma parte da minha identidade que eu sou brasileiro. Como eu posso dizer que sou brasileiro se nem falo a língua do Brasil? Na Inglaterra acontece uma barbaridade. A gente, quando você passa lá com um visto de 5 anos, você trabalha e você é tudo legal no país, você tem o direito de pedir a sua cidadania no local. Mas lá acontece uma barbaridade. Na cerimônia, às vezes, de você receber a sua cidadania, tem pessoas lá que não falam inglês. Eu fico pensando, como você pode dar uma cidadania para uma pessoa dessa, se ela nem inglês não fala? Não fala a língua do local. Então, existem coisas que vão definindo a nossa identidade. Se você vê alguém falando inglês, você fala, não, esse cara aí é inglês. Se você vê uma pessoa falando alemão e tem os outros traços de alemão, você fala, não, esse cara aí é alemão. Não é isso? A língua define isso. E o fato aqui de mostrar que aquela geração não falava nem a língua de Judá mais, é que eles estavam perdendo a sua identidade. E eu fico pensando comigo, nós temos a identidade do reino de Deus, estamos carregando a identidade dos céus em nós, conosco, ou carregamos uma identidade só através de tradições? Ou eu tenho realmente a minha identidade como cidadão do reino e cidadão dos céus? É a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção hoje de manhã. A nossa identidade. Qual é a sua identidade? Qual tem sido a identidade daqueles que seguem ao Senhor? Eu quero te dizer, há coisas tão fortes na Bíblia. A Bíblia diz que quando Jesus estava subindo para Jerusalém, eles olharam para ele, sabia que ele estava indo para Jerusalém, porque ele tinha a feição de quem estava subindo para Jerusalém. Você imagina que coisa mais tremenda? O próprio físico dele expressava para onde ele estava indo. De uma certa maneira, irmãos, nós temos que chegar a um nível em Deus de que a nossa identidade é clara, a nossa identidade não é misturada. E dentro do projeto de Deus, que esse é um outro assunto, Israel tinha que ter uma identidade única e estrita. Eles não podiam se misturar. Porque o Messias precisava vir da casa de Judá. Ele não viria de uma mistura. Já havia sido profetizado. E aquela linha precisava continuar. A identidade tinha que ser clara. E assim é conosco também. A nossa identidade tem que ser clara. Tem que ser definida. Eu deixo uma pergunta para você. O que é que define a nossa identidade? Segura essa aí, daqui a pouquinho nós vamos falar dela. Porque eu quero falar de um outro ponto aqui também. Por vários anos, Israel perdeu os seus líderes. Os seus levitas, aqueles que ministravam diante de Deus, também estavam impuros e fora daquilo que eles deveriam ser. Porque tanto é aqui, você vai ler aí depois, que os levitas precisavam ser reconsagrados ao Senhor, purificados, para que eles pudessem exercer as suas funções.
Uma outra coisa que está aqui, ele disse que ele repreendeu os nobres de Israel. Porque eles, sendo os cabeças da nação, eram eles mesmos que estavam provocando aquilo que eles deveriam ser, que aqui no texto é bem claro com respeito ao sábado. Aqueles que já foram em Israel, né? Quando chega na sexta-feira à tarde, 4 horas, 5 horas, ainda com o sol ainda tem aquela correria de gente para lá, para cá, o sol sumiu na sexta-feira, acabou. Você não vê formiga andando na rua. Se você vê alguém andando na rua, certamente é turista ou alguém que está bem desconectado do que acontece em Israel. Eles estão todos recebendo e celebrando o Shabat. Isso é como eles funcionam, assim que funciona a nação. E aqui ele repreende os nobres, porque os nobres estavam fazendo tudo o contrário que deveria ser feito. E eu quero deixar aqui algo que assim, me chama muita atenção, e nesse livro aqui você vai achar isso lá. Quando Israel foi levado cativo, não as 10 tribos, mas finalmente a tribo de Benjamim e Judá, uma das coisas que o rei da Babilônia fez questão de fazer era tirar todos os jovens e os nobres da cidade e de Israel. E ali vai seguir em 2 Reis, dizendo o porquê que ele fez isso. Para que a nação não se levantasse como reino novamente. E não sei se vocês sabem, né? Eu creio que sabem. Israel, depois deste momento, nunca mais se levantou como reino. Não só porque não havia rei, mas porque aquilo que conduziria à identidade deles como nação e como reino, que eram os nobres e os jovens, foram levados todos para a Babilônia. E Nabucodonosor fez questão de que isso acontecesse, para que eles não se levantassem novamente. E isso está escrito lá com muita clareza. Eu quero, se você ainda não adquiriu esse livro, né, é muito fácil para mim falar, que foi eu que escrevi, mas peguei notações e coloquei. É bem simples, se eu fosse você, eu adquiria ele. Porque essas coisinhas, o livro é cheio de semente, ele não é um livro explicativo, mas ele é cheio de sementes que você pode explorar. Na página 66, você vai encontrar lá o seguinte: a história desse homem chamado Ben-Gurion. Uma das coisas que Ben-Gurion fez, aos 14 anos, com 2 amigos, ele formou a Esdra, Sociedade Esdra, que ele morava na Polônia, que recebeu o nome do grande mestre que voltou a Jerusalém da Babilônia para reconstruir o templo. O foco do clube era que os membros pudessem falar hebraico entre si. O homem de entendimento, homem de visão. E quando ele virou primeiro-ministro, ele ordenou 2 coisas. Porque todo judeu que estava voltando de outros países, tipo Rússia, principalmente do leste europeu, todos eles tinham nomes europeus. E ele disse para eles, primeira coisa, se você for entrar no exército, for seguir carreira, você vai mudar o seu nome para um nome hebraico. Esse hoje virou um costume entre os judeus.
que ele falava assim: como vai chegar um de vocês à posição de capitão ou comandante com o nome de Jorge Lindovask? Tem nada a ver conosco. Ele queria que a identidade fosse restaurada plena. E a outra coisa, a língua. Nós vamos restaurar. E uma das coisas que trouxe e deixou a língua permanente foi por causa das famílias. Você vai ler lá um pouquinho depois, antes, na biografia dele, que o avô dele foi quem ensinou o hebraico para ele. Isso estava na família, incutido dentro de casa. A identidade. Agora vamos entrar aqui. O que define quem eu sou e a minha identidade? É de quem eu sou filho e de onde eu nasci. Não é verdade? Se você é nascido do comandante da cidade, eles falam: não, esse é o filho do comandante que nasceu em Recife. Essas duas coisas te dão a sua identidade. E no reino dos céus não é diferente, irmãos. Porque nós nascemos de novo e nós nascemos de um lugar também. E nesse nascimento é nos dado uma nova identidade. Porque sabemos que essa identidade que nós temos hoje, ela vai passar. E o que nos torna comum é que nós somos nascidos de uma só pessoa e que nós fomos nascidos de um lugar. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente, eu não vou nem demorar muito sobre isso. Então, quando eu olho esse texto aqui, o que me chama mais a atenção é isso. Quero voltar num ponto aqui que eu comecei e não terminei. Ele atinge aqui 2 tipos de povos que ele vai e repreende eles. Uns são os nobres, mas junto disso, como eu te disse, também os jovens. E há uma outra coisa aqui, que é a liderança. Nós precisamos orar por essas 3 classes de pessoas no meio da nossa geração hoje. Precisamos orar pelos nossos jovens, que eles venham a conhecer e a entender a identidade deles, e saber quem eles são. Porque quando eles sabem quem eles são, eles vão andar, e não vão ser facilmente influenciados também não. Agora, precisa de pessoas que sejam mentores para eles. Quem são essas pessoas? Os pais em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, a casa em primeiro lugar. Que é o que a Bíblia diz, né? Ensina a criança desde pequena, ainda que ele desvie, que pode desviar, irmãos. Ninguém é perfeito nesse mundo e não tem família perfeita, não. Mas se você ensinar e mostrar essa identidade, ainda que ele venha ser velho, ele vai se lembrar. Mas a pessoa precisa saber essa identidade da qual Deus está nos dando. A outra é a questão dos nobres, porque eles influenciam pessoas. Eles são influência, eles são fontes de inspiração. Um bom empresário, ele é uma fonte de inspiração para as pessoas. Ele é uma inspiração para os jovens, para os rapazes, para as moças, e que tenhamos muitos nobres dentro da igreja. Mas homens nobres que sabem a sua identidade, que não perderam ela. Porque aqui eles perderam. E a outra é a liderança. Eles estavam fazendo tudo aquilo ali,
porque não havia uma liderança que chamava eles de volta para aquela posição que eles deveriam estar ocupando. Aí levanta ali um líder doido, né? Que aqui tá, você imagina bem comigo aqui. Neemias chegando lá, aqueles que não falavam nada, ele cata ele pelos cabelos, amaldiçoa eles, esmurra eles. Esse é um cara que tem posicionamento. Esse é um líder que sabe quem ele é. É um líder que tem visão, entendimento e conhece os seus fundamentos. E Neemias fez diferença. Porque a partir dali, nós podemos ver a nação se levantando e sendo preparada para a vinda do Messias. Nós carecemos de uma liderança nova. Eu entendo isso. Se eu ainda tiver mais aí pela frente os 25 ou 30 anos, que já é muito, né? De acordo com a Bíblia, 70 ou 80 anos já é canseiro e enfado, né? Só que eu estou orando, falo, Deus, me dá aí mais 25 ou 30 anos, cheio de vigor, igual Caleb. E Caleb declarou com 85 anos, eu ainda tenho a força de 40. Quero chegar lá assim. Mas sei também que já estou do café da tarde para frente. Então nós precisamos de rapazes, moças, que saibam quem eles são, que tenham identidade firme, e que sejam pessoas que são ensináveis também. Eu sou nascido na cidade de Uberlândia e meu pai faleceu o ano passado, mas quem conhece o meu pai, as pessoas que me encontravam, principalmente conhecidos do meu esse me falavam, esse é o filho de Sebastião Bernardes. Essa é a minha identidade. Se alguém me pergunta, quem é você? Não, eu sou mineiro, nascido em Uberlândia, filho do senhor Sebastião Bernardes. Isso me dá a minha identidade, de quem eu sou. Agora, o que é que nos dá identidade como cidadãos do reino? São as nossas raízes, irmãos. São os nossos fundamentos, de onde foi que eu vim. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 87. Eu quero ver uma coisa ali com você. Em primeiro lugar, antes de lermos, eu prometo aos irmãos que eu só vou mais 10 minutos, viu? Aí a gente pode ir embora para casa, preparar o almoço. A Bíblia diz em João capítulo 3, que aquele que é nascido de novo é nascido de Deus. Então, quem nos gerou novamente foi o próprio Espírito Santo. Nos deu uma vida nova. Nos deu algo novo. Quem nos gerou de novo foi o Espírito Santo, através da nossa fé em Cristo Jesus. Ele que nos gerou com a vida que vem dos céus. Eu sou uma nova criatura em Deus. Eu tenho essa identidade que vem de Deus. Só que aqui eu quero te mostrar um detalhe que nós não temos muito tempo para mexer nele. A Bíblia diz também, no livro de Romanos, no livro de Gálatas, no livro de Colossenses, sobre o nosso pai da fé.
que é Abraão. Quando eu fui gerado de novo, quando eu nasci de novo, eu fui, de uma maneira direta, enxertado dentro de uma família, dentro de uma raiz, que se chama Israel. Não que eu me tornei o Israel, mas eu, como pessoa, fui enxertado nesta família. Nós não temos tempo de abrir todos os textos, mas a Bíblia está cheia disso. Eu, você, fomos enxertados ali. Existe hoje teologias no nosso meio que precisam ser restauradas. Quando eu te disse sobre o processo de restauração, até mesmo no nosso falar e no nosso linguajar. Por exemplo, eles dizem que nós somos o novo Israel de Deus. Quem já ouviu essa expressão? Nós não somos um novo Israel, nós somos enxertados em Israel. Eu não tomei o lugar de Israel. A minha congregação, a minha igreja não tomou o lugar de Israel. Eu, você, nascemos de novo em Deus, porque Ele nos gerou para sermos enxertados nele. Aí você já começa a entender um pouquinho da sua identidade. De quem você é. Aonde Deus te pôs. Aonde você foi enxertado, recebido. E meus irmãos, enquanto eu não entendo quem eu sou, eu fico vagueando aqui e ali, porque eu não conheço a minha origem. Quem aqui conhece a história da águia que foi criada no meio das galinhas? Tu nunca ouviu, não? Um filhotinho de águia foi colocado no meio do galinheiro, das galinhas, e cresceu ali. O que ela pegou? A identidade das galinhas. Galinha só olha para baixo, né? A águia não, ela olha para cima. Quando você não sabe quem você é, você perde quase tudo de Deus. Infelizmente, as nossas igrejas deste século, no meio das nações, a igreja gentílica, nós temos perdido muito pelo fato de não conhecermos a nossa identidade. E muito mais ainda, ser criticada, porque as pessoas que falam de Israel, ou voltam para muitas coisas que são chamadas do Velho Testamento, são criticadas de judaizante. Eu sei que existe abuso, eu sei que existe críticas lá também. Mas nós acabamos jogando essas coisas fora, porque nós não queremos ser chamados dessas coisas. E mais ou menos como os próprios judeus, né? Eles não querem se identificar, muitos deles como judeu, por causa daquilo que carrega de um estigma do que eles são. Do que eles falam que eles são, né? Então, há algo que nós precisamos ver sendo restaurado, é essa própria questão da identidade. A igreja que nós chamamos hoje, ela não é algo novo. Aí você vai, não, mas a igreja nasceu em Jesus. Ela não nasceu em Jesus. Ela já era, porque a Bíblia diz que eu fui enxertado, irmãos. Se eu fui enxertado é porque já existia algo na qual eu fui colocado. Eu creio na Bíblia,
Eu creio no que está escrito. Então eu sou parte disso agora. E aquilo ali me deu a minha identidade, é a minha família. Hoje precisa ser criado um novo espírito no meio daqueles que se chamam discípulos de Jesus, que estão esparramados pelas nações. É o mesmo espírito, alma, que havia em Ruth, uma gentílica, uma mulher que, de acordo com as leis mosaicas, nem ela e nem a 10ª geração dela podia entrar no templo de Israel. Está escrito. Só que ela assumiu aquela identidade, irmãos. Ela chegou para a sogra dela e falou assim: olha, não insista que eu te deixe, porque o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e aonde você morrer, ali eu vou morrer também e ser enterrada. Ela se identificou plenamente. Hoje há uma necessidade, irmãos, de querermos ter essa identidade, de querer assumir a nossa identidade. Porque senão nós estamos contra aquilo que a própria palavra fala. E estamos edificando algo diferente daquilo que é o conceito de Deus e o conceito da palavra de Deus. Nós precisamos redescobrir as nossas raízes. Quem aqui já fez isso como família? Ou quem já pensou sobre isso, né? Eu já procurei mexer nas raízes dos meus pais, principalmente do meu pai. Ele tem ali um passado meio diferente. E eu queria saber das raízes, de onde que eu vim, por que eu sou assim, por que eu herdo algumas coisas, por que os meus filhos herdam algumas coisas. E aí você tem que mexer para poder descobrir essas raízes. Porque as nossas raízes vão definir quem que nós somos. E uma coisa interessante dentro do cristianismo, e dentro daquilo que a Bíblia nos fala, uma das que representa, o que representa Israel, muitas vezes é reconhecido como a videira. Vocês sabem disso que está na Bíblia. Você sabia que a videira é a única planta que aceita ser transplantada para outra raiz? Então Deus, Ele quer nos plantar diretamente nessa raiz, na planta que Ele plantou. Porque a planta que Ele não plantou não vai permanecer. E Ele quer trocar as nossas raízes. Se você já foi trocado, então agora é a hora de você descobrir as suas raízes. Vamos ler o Salmo 87. O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião, mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filistia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Você crê nessa palavra?
Eu nem preciso explicar isso, porque o Salmo é muito claro. Qual que é a minha origem natural? Uberlândia, Minas Gerais. Qual é a minha origem do meu novo nascimento? Este lugar se chama Sião. E a Bíblia diz que as minhas origens, as minhas fontes estão em Sião. Essas são as minhas raízes. E aqui eu acho interessante o texto que ele diz assim: de fato, se falarão muitas coisas boas de Sião. Eu quero só jogar aí para você pensar. Não sei o que você tem na sua mente, o que você tem no coração. O que você pode falar de Sião? Pensa. O que você tem a dizer de Sião? Uma coisa é certa, e eu creio, e é o que está escrito e quero deixar com você. As nossas origens estão em Sião. Aquele que é nascido de novo, as suas fontes e o seu nascimento é em Sião. Agora, o que é que você sabe sobre Sião? O que é Sião para você? O que você conhece do seu lugar de nascimento? Porque é isso que te dá a sua identidade. Com todo respeito, carinho e honra que eu tenho, a minha origem não é a igreja Shalom de Uberlândia. Eles podem ser o hospital onde eu nasci. Tenho toda a honra. Sei que ali cuidaram de mim quando eu nasci de novo, mas não é a minha origem. Quando nós não compreendemos esta verdade, viramos como a igreja de Coríntios. Não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de fulano, não, eu sou da assembleia, não, eu sou da comunidade, não, eu sou dessa igreja. Não é esse lugar a nossa origem, irmãos. Não é isso que me dá a minha identidade. Deus está me chamando para que eu possa conhecer quem eu sou, o que eu sou, aonde estão as minhas origens, para que eu possa expressar aquilo, e ser aquilo pelo qual eu sou gerado em Deus. Mas eu não vou conseguir isso, se eu não discernir e entender o local da minha origem, que é Sião. Falei que eu já estaria terminando, né? Já passou meu tempo. Eu não quero te segurar aqui. Nós perdemos a motivação. Nós perdemos aquela empolgação quando nós não conhecemos bem a nossa origem, principalmente o nosso local de nascimento, que é Sião. Olha bem o que a Bíblia está cheia e recheada disso, mas principalmente o Salmo 127. Ficamos como quem sonha, quando o Senhor nos trouxe de volta para Sião. Quando você sabe o que é Sião, você entende esse local, que você foi nascido, que você é parte dele, que ali está as suas origens, os seus sonhos voltam. Uma das piores coisas que tem para a nossa alma é perder a nossa capacidade de sonhar. Quando você perde a capacidade de sonhar, você está morrendo por dentro de você. E uma das coisas que nos faz sonhar é conhecer a nossa origem, nosso local, que se chama Sião. E aí você precisa conhecer este lugar. Você precisa entender este lugar.
Há alguns textos igual Zacarias 2, 10 e 11. Alegra-te, ó filha de Sião, porque o Senhor teu Deus virá habitar nela novamente. Há tantas coisas a se falar aqui, queridos. Quem é filha de Sião? Tem duas posições aqui. Primeiro, a Bíblia, os profetas, Isaías, fala que é a cidade de Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém é maior do que Sião. Jerusalém foi gerada de Sião. E também os planos, os propósitos de Deus com respeito a Jerusalém é muito maior. Um parênteses aqui. A cidade de Sião, que é uma pequena encosta do monte, que era a época, na época de Neemias, na época de Davi, a cidade de Sião era a cidade de Jerusalém. Ela cresceu, ficou grande, e dali então nasceu o que se chama a cidade de Jerusalém por completo. Que ela cresce, ela expande. É igual Recife, nasceu lá no Recife Velho, mas aqui também é Recife, não é isso? É por isso que é chamado. Agora, quando você compreende o que é Jerusalém, quem é Jerusalém, olha, você vai falar como o salmista falou: ai de mim se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, a minha maior alegria. Que se seque a minha mão direita se eu esquecer de ti. Que a minha língua se grude no paladar se eu não lembrar de ti, Jerusalém, a minha maior alegria. Este é o lugar das nossas raízes, este é o nosso fundamento. Vamos ver se na próxima nós sentarmos, eu tenho condição de falar sobre Sião e Jerusalém. A sua identidade, o seu lugar de nascimento. Vamos voltar para as nossas raízes, vamos voltar para os nossos fundamentos, vamos voltar para aquilo que a palavra fala. Fica com isso aí na cabeça, a próxima vez que nós sentarmos, nós falamos. Lucas, capítulo 24, não precisa abrir, só vou te falar. Havia 2 discípulos, que a Bíblia chama os discípulos do caminho de Emaús. De onde eles estavam saindo? De Jerusalém. E indo para um outro lugar chamado Emaús. O Senhor teve que aparecer para eles. Falou para eles: por que vocês estão aí tão tristes? Veja bem, quando você sai do lugar onde você deveria estar, conhecendo a sua origem, a tristeza te toma. E eles estavam indo para a vila deles, decepcionados, frustrados, sem sonhar mais. Nós pensávamos que o que aconteceu era aquilo que Deus estava fazendo, agora nós estamos aqui indo embora. Aí Jesus se aproxima deles e pergunta: o que vocês estão aí discutindo? Aí eles falam, né? Aí a Bíblia diz que Jesus abriu-lhes as Escrituras e os profetas. Irmãos, nós temos jogado fora o chamado Velho Testamento. Eu não gosto dessa expressão. Nós temos jogado fora os profetas. De 50% a 60% das profecias escritas pelos profetas ainda não foram cumpridas. E por isso, por não conhecer, por não saber, deixamos de sonhar, deixamos de planejar em tudo aquilo que nós seremos. Quando os olhos deles foram abertos, a palavra que estava sendo pregada dos profetas no coração deles, a Bíblia diz que o coração deles queimava. Não foi isso que eles falaram? Porventura não nos queimava o nosso coração quando ele falava conosco? E o que eles fizeram imediatamente quando Jesus se revelou e partiu? Voltaram para Jerusalém. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé. A minha oração é que o Senhor restaure
o entendimento da nossa identidade. E você tem a responsabilidade de buscar as suas raízes, para que você possa viver na plenitude da identidade de quem você é. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, nessa manhã, porque o Senhor, com a tua palavra que o Senhor tem preservado para nos dar o entendimento, tem chegado até a nós. Quero nesta manhã te agradecer pelos teus profetas, que se levantaram, declararam a tua palavra, para que ela fosse luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Pai, eu te peço aqui, dirija cada um dos meus irmãos. Dirija no caminho que o Senhor quer. Nos abra os nossos olhos, Senhor, e deixa a tua palavra queimar em nosso coração, para que possamos discernir, entender a nossa identidade no Senhor e daquilo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Quero te agradecer por cada vida aqui, Pai, e que o teu Espírito possa nos auxiliar no meio das nossas lutas, desafios, dentro da nossa casa e no nosso caminhar, no meio da nossa geração, para que sejamos também luz, e as pessoas possam olhar em nós e saber de onde que nós somos cidadãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa autoridade está na nossa identidade. Amém? E eu creio que Deus tem algo para falar à sua igreja. Eu creio que também que existe uma dificuldade, às vezes, de alcançar. Mas eu quero te dizer, coloque seu coração diante do Pai. Porque Ele diz que quando você recebe uma palavra, e talvez você não entenda, Ele disse assim, guarda ela no seu coração, porque na hora certa ela será ativada para um fim glorioso no Pai. Amém? Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça e a plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que a consolação e a companhia viva do Espírito Santo seja